Romanos, capítulo 6, versículo 13. Meninos, vocês podem projetar esse texto? Obrigado. Romanos 6, 13. Isso. Vamos declarar guerra. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus. Pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, é a Tua palavra. Cumpre em nós aquilo que Te agrada, para a Tua honra, em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu estava acompanhando as notícias a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia. Acredito que você também, porque não tem nem como não ouvir de tanto que se fala, né? A gente sabe que no dia 24 de fevereiro deste ano, as tropas russas invadiram a Ucrânia, iniciando um conflito que já matou aproximadamente 20 mil pessoas de cada lado. Fora os quase 5 milhões de refugiados, de pessoas que tiveram que sair correndo de sua casa, da sua vida e fugir do país para proteger a família, para sobreviver. Gente, é uma coisa surreal, a gente não consegue nem imaginar um negócio desse. O que é você simplesmente ter que abandonar a sua vida, a sua raiz, o seu chão, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você conquistou, tudo aquilo que lhe foi dado. A gente não tem noção do que é isso. E essa guerra, na verdade, ela é a consequência de uma tensão que começou já há 30 anos, com o fim da antiga União Soviética. Primeiro, acontece uma série de rivalidades entre esses países. Depois, um conflito aberto que aconteceu lá em 2014, quando a Rússia anexou a região da Crimeia com apoio dos separatistas de grupos no território da Ucrânia e até ucranianos mesmo, mas que são pró-Rússia. As forças ucranianas reagiram com força na época e só naquela ocasião morreram cerca de 14 mil pessoas. E o que a gente tem visto todos os dias são especialistas dizendo que essa guerra ainda tende a demorar bastante para terminar. A diplomacia tem sido quase inútil, né? E aquilo que apontava como uma vitória rápida, uma ação rápida para a Rússia, por causa do seu poderio militar, que é muito, muito superior, né? Na verdade, tem se arrastado por meses. A resistência dos ucranianos, né, surpreendeu o mundo. E depois vieram
vários países que começaram a ajudar a enviar armas de ataque e de defesa para a Ucrânia, e isso fortaleceu o exército e fortaleceu o ânimo dos já tão corajosos ucranianos, e de uma maneira que nesse momento parece até que a Rússia está enfrentando dificuldade para avançar. Na verdade, perdeu terreno, né? Porque a Ucrânia já recuperou uma parte substancial do território que havia perdido. Mas ninguém discute o fato de que a Rússia continua sendo muito, mas muito superior. E esse ritmo mais lento, talvez até esses passos para trás, sejam, na verdade, uma estratégia do governo e do exército russo. O fato é que, depois de mais de 6 meses, essa guerra não está definida. E já não é mais, há muito tempo, um conflito entre 2 países somente. Está todo mundo envolvido, muitos países participando indiretamente dessa guerra que já está sendo chamada de guerra por procuração, né? Cada um desses países, naturalmente, defendendo os próprios interesses. Dizem que não existe amizade entre países, né? O que existe é uma relação de interesses, e cada um defendendo a sua própria visão de mundo. E apesar de todo o mal, de toda a brutalidade, barbaridade que envolve uma guerra, o que nós estamos assistindo todos os dias são 2 estratégias geniais, 2 estratégias brilhantes, muito bem pensadas e executadas com muito cuidado. A gente não está falando de uma briga de bar. A gente não está falando de uma treta de valentão de escola, de uma briga de gangues. O que está em jogo aqui é muito importante para ambos os lados. E, naturalmente, ninguém está disposto a entregar os pontos, ninguém quer perder essa guerra. E todo mundo sabe que não se vence uma guerra sem uma boa estratégia. E quando a gente para pensar em tudo isso e para refletir em tudo isso, a gente percebe que existe uma lição espiritual valiosíssima que a gente pode tirar, que a gente pode aprender com esses 2 países. Eu particularmente aprendi, e eu quero compartilhar isso com você, e esse é o ensino, o tema da nossa reflexão, é que a direção que você segue é muito mais importante do que o ritmo que você vai. Que seguir na direção certa é muito mais importante do que ir rápido, do que a velocidade que você avança. E da mesma maneira que acontece com a Rússia e a Ucrânia, a gente está envolvido também numa guerra, num conflito. Cada um de nós, todos nós estamos envolvidos numa batalha muito difícil, às vezes brutal. E sem a ajuda de Deus, nós não seremos ou não seríamos capazes de vencer, que é a batalha contra o pecado que
insiste em permanecer, insiste em residir em nós. Lá em Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 18, quero lembrar daquilo que nós temos refletido já há várias semanas. Paulo disse o seguinte: por isso, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da carne, ou, como está na nossa tradução, os anseios da sua natureza humana. Eu acrescentaria a natureza humana pecaminosa. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. E essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Ou seja, nós estamos numa batalha espiritual, numa batalha entre a carne e o espírito. E nessa batalha, quem é o nosso principal inimigo? O diabo, Satanás. Ele é, sem dúvida alguma, o nosso principal inimigo. E qual é a arma mais poderosa que o inimigo tem à sua disposição? É justamente o pecado que habita em nós. Esse é o recurso, essa é a arma que ele utiliza o tempo todo, e ele é brutal, ele é covarde. Basta você parar para pensar, para perceber, talvez você nunca tenha refletido sobre isso, mas normalmente os piores pecados que a gente comete são os que a gente comete quando está cansado, quando está fragilizado. Eu, particularmente, sempre preciso vigiar muito e tomar muito cuidado nos domingos à noite, pós-cultos, depois de chegar em casa. É impressionante. É impressionante como eu fico na segunda-feira. Gente, eu tenho uma sensação, e quem trabalha diretamente com o culto sabe disso. Na segunda-feira parece que a gente carregou uma laje, que a gente encheu uma laje, não é assim, meu irmão? Por quê? Porque a gente fica tenso, a gente quer que tudo seja bem feito, que tudo saia bonito, que tudo agrade ao Senhor, mas que agrade os irmãos, que as pessoas que nos visitam sejam abençoadas. E isso por si só já é uma tensão, mas fora isso existe algo maior, que é uma batalha espiritual que a gente trava aqui. Eu sempre digo que até fritar pastel na igreja é uma batalha espiritual. É mais difícil fritar pastel na igreja do que fritar pastel em casa. E o inimigo está sempre com as armas dele apontadas para a gente, e ele aponta as suas armas, ou as armas que ele já encontra em nós, em nosso território, justamente nos momentos em que a gente está mais cansado, ou que a gente está distraído. É por isso que a Bíblia fala o tempo todo que a gente tem que vigiar, né? Eu acho muito interessante que eu ouvi uma vez um policial dando uma entrevista dizendo que a gente tem que usar óculos de sol, que ladrão não costuma roubar quem está de óculos de sol, porque ele não sabe para onde está olhando. Agora, se você está sem óculos de sol, ele vê se você está distraído, está viajando, e aí ele vai lá e ataca. Olha que coisa interessante. Satanás faz a mesma coisa. Ele aproveita o nosso cansaço, ele aproveita as nossas distrações, ele aproveita os momentos em que a gente está decepcionado. Por exemplo, quando foi que Satanás entrou em Judas? Quando Judas se viu decepcionado e com seu sangue de zelote descobriu que Jesus não veio
para ser rei, no sentido que os zelotes imaginavam que ele deveria ser. E quando Jesus disse, não é desse jeito que funciona, ele se decepciona, ele se frustra profundamente, e é ali que o diabo pegou. E a gente pode encontrar vários outros exemplos bíblicos de pessoas que, por estarem cansadas, ou decepcionadas, ou distraídas, se tornaram presa fácil do nosso pior inimigo. E os mestres, de artes marciais, eles trabalham com que propósito? Por que eles querem, eles treinam, disciplinam, ensinam os seus alunos, Eles trabalham para transformar o corpo dos seus alunos numa arma, não é verdade? Uma pessoa que é boa em artes marciais, o corpo dela se torna uma arma. Satanás faz a mesma coisa com respeito aos mestres de artes marciais, mas Satanás também trabalha para transformar o nosso corpo em uma arma, e ele faz isso através do pecado. Só que, diferente das artes marciais, não se trata de uma arma que tem como objetivo a defesa pessoal, a proteção pessoal. Trata-se de uma arma que, quando usada, sempre que ela é acionada, ela fere quem está perto de nós. Ela fere as pessoas que a gente ama, as pessoas que nos amam. E, claro, essa arma que o nosso corpo se torna quando instrumento de pecado, ela fere a nós mesmos. O pecado traz sempre destruição. O pecado, quando é instrumentalizado, causa tanto a destruição como a autodestruição. Paulo continua dizendo nos versículos 19 a 21, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. E aí ele dá uma lista, e a gente sabe que não é uma lista exaustiva. A gente sabe que não é uma lista que seja tão ruim que não possa ser piorada com a criatividade que o pecado nos dá. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. E o fato é que você não vence o pecado se não declarar guerra contra o pecado. A única maneira de vencer o pecado é declarar guerra, é declarar um estado de guerra. E nessa batalha a gente precisa manter sempre a mesma consciência que acredito que os soldados ucranianos mantêm, a consciência de saber que o inimigo é mais forte. A consciência de saber e de manter o tempo todo na mente que o inimigo não pode ser subestimado nem por um minuto, nem por um segundo. Mas nós também devemos aprender que, embora o inimigo tenha uma força muito superior à nossa, não existe nenhum motivo para desistir, nem para desanimar, porque nós temos um apoio, uma ajuda que é sempre presente, que está sempre ao nosso alcance. E essa ajuda que nós recebemos, ela é ilimitada, tanto em poder,
como em recursos, os recursos necessários para se vencer a guerra. Porque essa ajuda vem do próprio Deus, vem do Espírito de Deus, que fez morada em nós, que fez morada no corpo, na vida de todo aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, de todo aquele que crê, de todo aquele que se tornou discípulo, discípula de Jesus. Por isso, ao mesmo tempo que nós somos chamados a empregar todas as nossas forças nesta luta, nós somos chamados antes disso e principalmente a empregar toda a nossa confiança de que o Senhor, que é sempre presente, não nos abandonará. Ele está ali, Ele sabe, Ele se importa, e Ele se importa com as coisas mínimas. E que essa nossa batalha contra o inimigo, ela será vencida na medida em que nós usarmos a estratégia mais infalível que existe, que é a nossa fé. E o que é a fé nesse caso? É a decisão de se submeter ao poder do Espírito. É a decisão de seguir na direção do Espírito Santo, sabendo que o Espírito Santo sempre nos leva na direção certa. Ele sempre nos conduz para o lado correto. Mesmo que às vezes, e eu acho que você já sentiu isso, e sente isso como eu também sinto, mesmo que às vezes a sensação seja de que as coisas não estão acontecendo. Não estão acontecendo no ritmo que a gente gostaria, e que às vezes parece que a gente não avança. Às vezes parece até que a gente retrocede. A gente não sabe por que o Senhor nos salvou, mas não nos levou a uma santificação de 0 a 100 no mesmo momento. A gente não sabe por que o Senhor decidiu trabalhar assim na nossa vida. Por que que a caminhada é longa? Por que que o nosso progresso na fé, o nosso progresso espiritual, o nosso progresso na santidade parece ser tão lento? A gente não sabe por quê, mas Deus sabe, e tudo que Ele faz é perfeito. E é por isso que eu insisto, esteja preocupado em seguir na direção certa, porque isso é mais importante do que a velocidade com que você vai. Esteja preocupado em ir na direção certa, que é a direção para a qual o Espírito Santo aponta. Confiar a direção da sua vida ao Espírito nos leva a pelo menos 3 certezas. A certeza de que as armas espirituais que a gente precisa para a batalha nunca vão faltar. Assim como parece que está brotando arma lá na Ucrânia, né? A Europa manda, os Estados Unidos manda. Nunca vai faltar. A certeza de que a sua vida estará sempre na direção certa e sempre no ritmo certo, mesmo que a sensação não seja essa. E também a terceira certeza, que é de que a estratégia de guerra que você adotou é exatamente a única que te conduzirá à vitória.
É o Espírito Santo quem produz isso, a dependência nele. Mas você não pode esquecer de uma coisa. A vitória na guerra contra o pecado nunca é vencida de uma vez por todas. Não até Cristo voltar. Não até sermos revestidos de um novo corpo. Não até que essa era dê lugar a uma era completamente nova. A gente está numa guerra em que a gente vai travar a vida inteira, o resto da vida. E isso reforça a lição central dessa reflexão, que é a direção certa é mais importante do que a velocidade. Vocês eram da Igreja Batista do Morumbi, né? Tem uma palestra que eu ouvi do pastor Ari Veloso, saudoso pastor Ari Veloso. Se eu não me engano, foi na época no Instituto Haggai. E ele estava falando da sua luta contra a imoralidade. Interessante, pastor Ari, né? Falava com muita tranquilidade, com muita abertura a respeito disso, né? Ele até contou uma história que ele estava dando aula lá no seminário, ele dava aula no Palavra da Vida, lá em Atibaia, né? E um dia ele terminou a aula, ele estava indo para o carro. Eu posso falar isso porque ele contou publicamente na época, deve estar até lá na internet em algum lugar. Aí o pastor Ari dizendo que ele estava entrando no carro, veio uma aluna. E, professor, tal. Pois não, o senhor está indo para São Paulo? Ele falou, claro que estou. Me dá uma carona? Ele falou, de jeito nenhum. Aí a aluna falou assim, nossa, o senhor não confia em mim, ele em você totalmente. E aí quando ele conta essa história, e isso já tinha acontecido há muitos anos, e ele já era ali um homem idoso quando a gente ouviu, aí ele respira fundo, é muito interessante como eu lembro dos detalhes, ele respira fundo e fala, gente, eu achei que esse tipo de batalha, com a idade, iria diminuir e até desaparecer, mas parece que mais piora. A gente nunca vence essa luta numa única batalha. A gente nunca supera um pecado de uma vez por todas nessa vida. A gente sempre vai voltar àquela mesma frente de batalha. É por isso que a gente precisa ter a certeza da direção que a gente vai. Ainda que a velocidade nos traga alguma impaciência, que o ritmo nos traga alguma impaciência. Os recursos da Ucrânia são muito limitados. E isso porque, em 1990, o país assinou o Tratado de Budapeste para desativar todas as suas armas nucleares. E a maior parte do arsenal nuclear da União Soviética estava justamente na Ucrânia. Aliás, as maiores usinas nucleares do planeta estão lá. A gente está até tenso por causa disso. Então, os recursos que ela tinha, ela entregou, ela desmontou, por ter aceitado assinar aquele tratado. E graças a Deus por isso, porque senão o mundo estaria hoje numa situação dramática se ainda existisse mundo. Né? Se as duas nações ali fossem potências nucleares, né? Alguém já poderia ter apertado o botão errado. E
Da mesma maneira que acontece com a Ucrânia, os nossos recursos também são muito pequenos, são muito limitados. De maneira que seria um verdadeiro desastre para nós se não fosse a presença do Espírito, se não fosse a palavra de Deus a nos instruir diariamente, se não fosse esse recurso maravilhoso que nos foi dado, que é a oração. Imagine o que aconteceria se você dependesse só da sua própria capacidade, só da sua própria sabedoria, da sua boa vontade, da sua resistência. O que seria se você estivesse sozinho na frente de batalha contra o próprio Satanás? Mas assim como a Ucrânia tem recebido tudo o que precisa para enfrentar essa guerra, da mesma maneira, aliás, incomparavelmente melhor, você tem à sua disposição um reservatório infinito de graça com todos os recursos que são necessários para que você vença. Agora, Deus não entrega esses recursos de uma vez. Ele não pega todo esse recurso e coloca nas tuas mãos de uma única vez. Já percebeu isso? O que ele faz? Ele te reveste da graça necessária para cada dia. A graça que você precisa para amanhã, Ele vai te dar amanhã. E Ele vai te dar a graça de amanhã. A graça de terça-feira, Ele vai te dar na terça-feira. Ele nos reveste de graça dia a dia. Por isso, não espere que você possa ter uma vitória automática, que essa batalha seja ganha de uma vez por todas. Na luta contra o pecado, territórios são conquistados, territórios às vezes são perdidos, mas são reconquistados. E isso provavelmente vai acontecer muitas vezes durante a nossa vida. Pensar que é possível ter uma vitória rápida e definitiva, como provavelmente imaginava a Rússia, é receita para a frustração, é receita para o desânimo. Aliás, é algo que te levaria a baixar a guarda. Tipo aqueles filmes de luta que a gente assiste, né? Que o lutador derruba o outro e começa a comemorar e vira as costas, enquanto ele está de costas, o outro levanta. E quando ele se dá conta, já é tarde. Baixar a guarda não é uma opção. Desistir não é uma opção. Porque baixar a guarda significa deixar de confiar na bondade e na provisão de Deus. Assim como ficar impaciente, e por vezes a gente erra, piora a situação por causa da nossa impaciência, porque quando a gente fica impaciente, a gente abandona a direção do Espírito ou o ritmo do Espírito e acaba adotando estratégias diferentes daquela que o Espírito determinou, que é justamente a que te levará à vitória, e você começa então a travar batalhas equivocadas ou travar batalhas que não são equivocadas, mas de uma forma equivocada. E isso naturalmente vai atrasar a sua vitória. Isso vai trazer retrocesso, isso vai trazer sofrimento desnecessário. Portanto, a coisa mais importante que você pode fazer e deve fazer
é de assegurar que está na direção certa, que está seguindo para o lado que o Espírito Santo aponta, que você está lutando com as armas certas, que são as armas que o Espírito Santo dá, e que você continua na dependência dos recursos espirituais certos, que são aqueles que vêm diariamente desse reservatório inesgotável, cuja fonte é o próprio Deus. E aí, eu quero deixar um desafio para você. Eu tenho certeza que você luta contra o pecado. Você é humano. Eu também sou humano. O filósofo Pascal disse: sou humano e nada que é humano me é estranho. Eu sei que você luta. E provavelmente nesse momento, nessa fase da sua vida, você esteja lutando contra algum pecado muito específico. A imoralidade ou a ira, a inveja, a incredulidade. E o desafio é que você selecione esse pecado com muita clareza, apresente isso diante de Deus. E você vai fazer duas coisas. A primeira coisa é ouvir o que o seu pecado está dizendo. Olha, o meu pecado é imoralidade. O que a sua imoralidade te diz a respeito da sua vida, a respeito da sua história, a respeito do seu passado? Olha, o meu pecado é a ira. O que a ira te diz a respeito da sua história? E aí você vai olhar para a sua história e vai descobrir que a sua ira tem a ver com uma experiência de rejeição na sua vida, na sua infância, ou tem a ver com uma experiência de abuso, de alguma forma. Mas a gente precisa dar ouvidos ao nosso pecado, não no sentido de o pecado te guiar, mas o nosso pecado, os nossos pecados, aqueles mais específicos, aqueles que são recorrentes, aqueles que nos trazem mais problema, eles sempre dizem alguma coisa a respeito da nossa história que a gente precisa ouvir, que a gente precisa considerar. Então, a primeira coisa é essa. Olha, eu estou constantemente irado, eu tenho acessos de raiva por qualquer coisa. Tá, e o que a sua ira conta para você? O que ela fala a respeito de você? Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Ouça o seu pecado, ouça a sua ira, ouça a sua imoralidade, ouça a sua inveja, ouça. Não tenha medo de descer nesse poço profundo, desde que você desça na dependência do Espírito Santo. E aí, então, você vai assumir, depois de ouvir o que o seu pecado diz a respeito de você, você então vai assumir uma postura de guerra. Você vai declarar guerra contra esse pecado, confiando no poder de Deus. E por que eu estou falando que você tem que declarar guerra? Porque normalmente a gente se posta como vítima.
coitado de mim, eu não consigo, eu não resisto, eu sempre caio nisso, e fica ali naquela autocomiseração, e você se coloca como vítima, e na medida em que você se coloca como vítima do seu pecado, o seu pecado passa, aí ele ganha força, e ele começa a tripudiar. Então decida não ser uma vítima do seu pecado. Decida não ser uma vítima de Satanás. Mas decida, no poder de Deus, se tornar um combatente. Declare guerra. E tome atitudes de quem está em guerra. Tome atitude de quem está em estado de guerra. Tome decisões sérias na sua vida e decisões práticas na sua vida. Se o motivo do seu pecado ou o gatilho do seu pecado é estar de madrugada na internet, decida que você vai dormir mais cedo, que você não vai usar o computador sozinho. Joga o notebook pela janela, faz qualquer coisa, declare guerra. Porque a opção é ser vítima. Mas não faça isso, evidente, mediante qualquer autoconfiança. Não faça isso pensando que a sua boa vontade, que a sua força de vontade, que a sua disciplina serão suficientes. Faça isso na dependência do Espírito Santo e confiando que Ele vai suprir aquilo que você precisa e você vai vencer. Declare guerra. Como disse o autor de Hebreus, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. É uma guerra. E eu tenho absoluta certeza que o Senhor vai honrar isso e o Espírito Santo vai te conduzir de vitória em vitória. E mesmo se você tiver um revés pelo caminho, uma derrota numa batalha será só uma batalha. Porque lá na frente o triunfo será seu no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.